Olá, aqui é o professor José Manuel Duarte e eu sou biólogo, formado em Biologia Aplicada à Saúde. E a convite da professora Maria Carolina, eu estou aqui para falar um pouco, apresentar para vocês um pouco sobre esse universo dos pré e probióticos, desde sua obtenção até sua aplicação na saúde humana. O crescente interesse dos consumidores em usar alimentos para melhorar a sua saúde e o seu bem-estar, ele motiva que pesquisadores e a própria indústria, vá colocar dinheiro, realmente investir em desenvolver novos produtos funcionais, como os pré-bióticos e os probióticos. Então, vou falar para vocês um pouco sobre o aspecto histórico desses produtos. Há centenas de anos, diversas civilizações humanas elas usam diferentes micro-organismos para a sua saúde, mesmo sem elas terem essa noção do que são esses micro-organismos e de como eles fazem esses processos. Habitantes das cavernas já faziam uso de carnes envelhecidas, porque elas tinham um sabor mais agradável do que a carne fresca. Pão, vinho e diversos produtos fermentados, eles são tão antigos quanto a própria agricultura. O próprio queijo, o alimento do queijo, que é formado a partir da fermentação do leite, ele é uma comida centenária. Há registros históricos que comprovam o uso de alimentos fermentados pelos sumérios, pelos egípcios, assírios, babilônios. Então, há centenas de anos a gente faz uso em diversas civilizações. Foram encontradas descrições aí chinesas que datam de 1000 anos antes de Cristo sobre o miso, que é aquele fermentado de soja. Então, o uso medicinal desses produtos ele é conhecido há muitos e muitos anos. Os chineses eles usavam o coalho do feijão soja através do mofo natural que aparecia, dos fungos, para curar infecções de pele há 3.000 anos atrás. Então, na versão persa do Velho Testamento da Bíblia, há um relato até que fala que Abraão atribuiu a longevidade do povo ao consumo de leite azedo. Então, esse conhecimento ao redor dos produtos de fermentação e da utilização desses micro-organismos na alimentação, ele é muito, muito antigo. Mesmo que esses povos eles não soubessem o que são esses micro-organismos e qual é o processo que está acontecendo, eles sabiam dos benefícios. Então, os primeiros estudos formais de uso do tema, eles vieram no século XX, com um microbiologista russo chamado Eli Metchnikov, que estudou os benefícios do leite fermentado e ele postula uma teoria que diz que o consumo diário de leite fermentado propicia um prolongamento da vida. Ele observou isso lá nos camponeses búlgaros, que foram os estudos dele. Então, o termo realmente probiótico, que está até escrito aqui, ele só vai aparecer, só vai ser utilizado na primeira vez em 1965 por dois cientistas, Lilly e Stilwell, que definiram um probiótico como aquele fator de origem microbiológica que estimula o crescimento de outros organismos. Então, ele seria quase que o contrário de um antibiótico. O antibiótico seria aquilo que dificulta o crescimento de organismos. O probiótico é algo de origem microbiana que facilita o crescimento de algum outro organismo. Então, só anos mais tarde, em 1989, foi que Foley, um outro pesquisador, que ele enfatiza um outro requisito para o termo probiótico, que é a viabilidade de introdução que os efeitos desse organismo vai ter no hospedeiro. Ou seja, o probiótico vai ser uma questão de origem microbiana que tem efeito benéfico para o seu hospedeiro. E aí a gente realmente tem diversos estudos e isso vem crescendo com grande velocidade nos dias atuais.
Então, para a gente entender um pouco sobre os conceitos relacionados aos probióticos, a definição que a gente tem hoje, mais aceita de forma internacional dos probióticos, é que eles são micro-organismos vivos administrados em quantidades adequadas, né? Ou seja, a quantidade de micro-organismos, né, desse material ela tem que ser adequada para conseguir conferir um benefício à saúde daquela pessoa que consome aquele probiótico. Então, de novo, é um micro-organismo vivo que a gente consome e que vai nos dar um benefício, né, à nossa saúde ou bem-estar de uma maneira geral. Então, isso é um probiótico atualmente. Existem outros produtos que são chamados alimentos funcionais, que vão abarcar não só os probióticos, mas qualquer alimento que tenha essa capacidade de nos dar um benefício à saúde. Então, essa busca por alimentos funcionais está crescendo. Então, esses micro-organismos, eles podem ser consumidos sozinhos, de forma isolada, ou dentro desses alimentos, onde eles vão crescer e eles também vão modificar as características desse alimento. Então, a gente já usa micro-organismos tanto para preservar o alimento, como para dar características como sabor, odor, textura ao alimento, né? Então, não necessariamente esses micro-organismos eles são probióticos. Eles só vão ser probióticos se eles derem benefício à saúde e bem-estar do hospedeiro, certo? Então, os pré-bióticos, eles são definidos como ingredientes, alguma substância, não é um organismo, é uma substância que vai modificar a nossa microbiota gastrointestinal. Então, são substâncias, né, que modificam aqueles organismos que já estão na nossa microbiota, que a gente chama popularmente da flora intestinal. Então, esses micro-organismos, eles são compostos que não vão ser digeridos por nós, mas vão ser fermentados pelos micro-organismos que estão alojados no nosso intestino, no nosso estômago, e aí vai causar uma modificação, né, nos tipos de micro-organismos que vão conseguir colonizar aquele ambiente. Então, isso é um pré-biótico. Já os probióticos juntos aos pré-bióticos, a gente chama isso de simbióticos, né? Os simbióticos é um termo usado relacionado ao sinergismo, ou seja, uma ação sinérgica, ação conjunta dos pré-bióticos e dos probióticos que favoreça um crescimento, né? Então, é um alimento, uma substância que favoreça o crescimento daquele organismo que já vem ali acompanhado, né? Que são os probióticos, e aí consiga conferir esse benefício à saúde, bem-estar do hospedeiro. Então, as espécies mais comuns, né, de probióticos, aquelas que são mais usadas como probióticos, normalmente são dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, né? Ou seja, existem aí diversidade de alimentos e até de medicamentos, né, ou suplementos, que incluem esses micro-organismos dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. Porém, existem uma infinidade de outros, né, micro-organismos, como Saccharomyces cerevisiae, algumas linhagens de Escherichia coli, alguns do gênero Bacillus, que também são muito utilizados como probióticos, tá? Então, as bactérias do grupo acidoláticas, né, são conhecidas, né, como os lactobacilos. Elas foram ainda muito utilizadas na conservação de alimentos através da fermentação durante milhares de anos e ainda são, né? Porém, além de exercer essa função de fermentação para manter as qualidades do alimento, elas podem também gerar os efeitos benéficos à saúde. E assim, elas são consideradas como probióticos, tá bom? Então, os mecanismos de ação de cada tipo de bactéria dessa, ela é específica para cada cepa, tá? Então, os mecanismos eles vão ser diferentes
dependendo do tipo de micro-organismo que você utiliza e que você administra naquela pessoa. Tá? Então, existem diversas evidências científicas que mostram diferentes cepas sendo utilizadas e aplicadas em diferentes cenários, normalmente associados a tratamento de problemas gastrointestinais. Mas a gente vai ver que elas podem ser aplicadas em uma diversidade muito maior de distúrbios e de problemas relacionados a outras naturezas. No Brasil, para você comercializar produtos probióticos, a gente precisa da avaliação da Anvisa. E a Anvisa, ela precisa contemplar pelo menos 3 elementos principais, que é a comprovação da identidade dessa linhagem. Ou seja, a gente precisa ter certeza da espécie e da cepa que está sendo utilizada e garantir a pureza, né? Saber que só ela está ali. Além disso, é preciso saber a segurança, né? Quais são os efeitos colaterais, os efeitos adversos que administrar esse micro-organismo pode ter na saúde do hospedeiro. E, além disso, é óbvio, conhecer os efeitos benéficos, entender quais são as vantagens do uso desse micro-organismo na alimentação. Já os ingredientes pré-bióticos, eles podem estar naturalmente nos alimentos ou ser suplementados. Então, existe uma série de alimentos que já têm substâncias que têm essa capacidade de selecionar os micro-organismos que vão crescer e colonizar a nossa microbiota intestinal. Então, os pré-bióticos mais comumente conhecidos são as oligofrutoses, a inulina, os galacto-oligosacarídeos, a lactulose e os oligosacarídeos, certo? Então, esses elementos eles podem estar naturalmente nos alimentos ou eles podem incluir aí fibra, como as féculas, as fibras dietéticas, outros açúcares que não são absorvidos na nossa alimentação, álcools de açúcares, os oligosacarídeos, né? Então, esses últimos, os oligosacarídeos, eles são altamente encontrados em vários alimentos, como frutas, alguns leite, mel. E aí, esses oligosacarídeos, o mais conhecido, a gente tem o FOS, né? O fruto-oligosacarídeo, né? São vários. Então, esses são os principais compostos reconhecidos e utilizados em alimentos como pré-bióticos. Então, dentre eles, a gente tem muitas propriedades pré-bióticas de selecionar quais os micro-organismos que vão crescer melhor na nossa microbiota intestinal. Então, os FOS, eles estão presentes em compostos de reserva de energia de mais de 36 mil espécies de vegetais. Então, eles são muito utilizados na alimentação humana e também podem ser suplementados. As principais fontes de FOS incluem trigo, cebola, banana, alcachofra, alhos e raízes como a chicória, né? Então, essas substâncias elas vão ser de extrema importância na seleção da microbiota intestinal, causando aí uma mudança nas bactérias, naqueles fungos que vão colonizar o nosso intestino e causar um benefício à saúde e o bem-estar do hospedeiro. E quais seriam esses benefícios? Bem, os prebióticos, eles afetam as bactérias intestinais e aumentam o número de bactérias anaeróbicas benéficas e diminuem a população de micro-organismos potencialmente patogênicos, aqueles que podem gerar doenças. Já os probióticos, eles vão afetar o ecossistema intestinal, estimulando mecanismos imunológicos da nossa mucosa gastrointestinal. Eles vão interagir com os micro-organismos comensais, que são lá parte da nossa microbiota, e aqueles que podem causar, são patógenos, né? Podem causar doenças, e eles geram produtos metabólicos que são muito benéficos, como ácidos graxos de cadeia curta, ou até substâncias que vão selecionar esses micro-organismos e beneficiar a nossa microbiota. Eles podem se comunicar com as células do hospedeiro através de sinais químicos. Então, de uma maneira geral, os probióticos eles colaboram na digestão em indivíduos
com intolerância alimentar, com algum problema de digestão, como as pessoas que têm indigestão com lactose, né? Algum problema com caseínas, algum problema de digestão. Constipação e diarreia, existe uma série de benefícios relacionados à digestão. Eles podem ajudar na resistência a diversas infecções, principalmente infecções gastrointestinais. Eles podem aliviar a síndrome do intestino irritável e eles também estimulam o nosso sistema imunológico. Eles podem também produzir vitaminas como a vitamina B e inibirem a multiplicação de patógenos. Eles também reduzem a concentração de amônia e colesterol no nosso sangue. E eles também ajudam a restabelecer a nossa microbiota natural após tratamentos com antibióticos, né? Que vocês sabem que o uso de antibióticos afeta a nossa microbiota natural. Normalmente, um dos efeitos colaterais dos antibióticos é a constipação, é a indigestão, né? Então, os probióticos, eles também estão associados aí, tem estudos mostrando efeitos anticarcinogênicos, né? Efeitos anticâncer, ou de prevenção ou de tratamento. E aí eles podem ser atribuídos à inibição de enzimas que são pró-carcinogênicas, né? Que podem causar o câncer, ou ao próprio estímulo do sistema imunitário, né? Que vocês sabem que o sistema imunitário ele pode lidar com o câncer, né, causando benefícios aí a pessoas que estão acometidas por esse tipo de patogenicidade, certo? Então, há ainda algumas evidências, né, mais recentes que mostram uma relação bem forte, né, que é chamado o centro neurogástrico, tá? Então a gente vai ter uma interferência da microbiota intestinal no funcionamento até do sistema nervoso. Então existe aí possibilidades da suplementação com probióticos terem efeitos positivos no tratamento de neuroses, né? Existem alguns estudos aí que mostram tratamento da depressão utilizando probióticos. Então, vocês veem aí que eles vão agir de maneira muito forte, não só nos tratamentos e benefícios relacionados ao sistema gastrointestinal, mas de uma maneira geral no corpo inteiro, relacionados ao sistema imunitário e até sistema nervoso, relacionados aí a tratamento de prevenção e tratamento de diversos acometimentos que podem causar mal e mal-estar, né, aos hospedeiros. Frente a esse grande benefício, né, que pode vir do uso desses micro-organismos e desses prebióticos, existem uma grande busca, uma crescente procura por esses alimentos, por esses tratamentos alternativos, né, que tem quase nenhum efeito colateral e podem estar relacionados aí a muitos efeitos benéficos. Então, a Ganeden, que é uma empresa que desenvolve produtos baseados em probióticos, ela fez um estudo e revelou que a América Latina é a região com maior consumo de produtos com probióticos no mundo, tá? E o Brasil, ele é líder nesse mercado, ele tem uma fatia aí de 52% do mercado latino-americano, tá? Então a gente tá na liderança, perdendo não. Em seguida tá o México, né, que detém apenas 28%. Então vocês veem que a gente tá realmente muito na frente, né, um mercado muito forte aqui no Brasil. Então o Brasil ele não somente é um mercado forte, como ele também é o que cresce mais rápido. Os estudos mostram que a nossa taxa de crescimento anual composta, né, o CAGR, ele é cerca de 11% até 2022, ou seja, um dos maiores segmentos de suplementos dietéticos e alimentos de benefícios funcionais. Então, alimentos e bebidas funcionais. É um mercado crescente e muito, né, já grande, que atrai, né, muito investimento. Então, o mercado global de probióticos ele está projetado para 64 bilhões de dólares, tá? Então é um mercado enorme, muito forte, que mexe com muito dinheiro, tá? E tem uma taxa aí prevista de crescimento anual de 7% até 2022. Então é um mercado além de grande, em crescimento, em ascensão, tá?
Então, ainda segundo o estudo, a América Latina ela tem muitas oportunidades, mas ela também tem alguns desafios, tá? E esses desafios estão diretamente relacionados com possibilidades para vocês, certo? Então, um desses desafios é o respaldo científico, ou seja, a gente precisa de mais estudos, mais informação científica, comprovação que mostre não só que esses micro-organismos são funcionais, mas quais as dosagens, quais as composições, quais os sinergismos. A gente tem que usar qual ou quais, em quais circunstâncias, em quais quantidades e quais são os benefícios. A gente precisa de mais estudos e estudos mais completos, mais eficazes, que possam realmente atestar as benefícios desses probióticos, desses produtos que estão aí sendo desenvolvendo à torta e à direita, direto aqui no nosso mercado, que é um dos mais fortes do mundo. Então tá aí a dica para vocês, invistam nessas informações, se especializem, que é uma área muito promissora, tá? Então me coloco aqui à disposição, agradeço o convite da professora Maria Carolina, agradeço aí a visualização de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado com muitas dúvidas e vão atrás de procurar mais informações sobre esse mercado, que além de ser bastante interessante do ponto de vista científico, ele traz aí uma carga, né, econômica, uma informação aí muito importante do ponto de vista de mercado. Eu coloco aqui embaixo o meu Instagram profissional para que, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida ou até conversar mais sobre esse assunto, a gente está à disposição. Obrigado e boa quarentena para vocês.